Pegue a palavra de Deus e abra comigo. Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Versículo de número 38 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 38 em diante. Está escrito o seguinte: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Vou ler mais uma vez, em nome de Jesus, a partir do versículo 38, diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Podeis sentar em nome de Cristo Jesus. Tome o teu assento. A Bíblia mostra algo curioso. Mostra algumas pessoas questionando Jesus Cristo sobre a veracidade daquilo que ele fala, daquilo que ele faz, pedindo para que Jesus Cristo mostrasse um sinal, para que todos tivessem ainda mais certeza de quem ele era, porque hoje nós sabemos, e muitos também naquela época sabiam quem ele era, como foi revelado ali para o apóstolo Pedro, que o próprio Senhor Jesus Cristo fala no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, que Jesus disse: Olha, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E qual foi a revelação de Pedro? Que Jesus Cristo é o Filho de quem? De Deus. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, até aqui, ele já havia feito sinais, já havia curado pessoas, já havia libertado pessoas. Muitos davam testemunho, cegos que agora enxergavam, paralíticos que estavam andando. Mas sempre tem aquelas pessoas que acham que sempre falta alguma coisa. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se vê. Então a palavra de Deus mostra que a pessoa, quando ela tem fé, ela não precisa muitas vezes ver, ela precisa somente ouvir, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, porque a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo ministrada, ela provoca a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então havia muitas pessoas naquela época que não viam, mas alguém falava e elas acreditavam. Mas existiam outras pessoas, como é o caso destes homens que estão aqui, apesar de verem muitos milagres, apesar de verem muitos prodígios, um dia chegaram até Jesus e disseram: Mestre, nós queremos um sinal. E você não pode ir até muito longe não, porque até nos dias de hoje, apesar de muitas pessoas verem milagres acontecer, apesar de muitas pessoas testemunharem milagres, tem muitas pessoas que chegam diante de Deus e dizem: Senhor, me dá um sinal aí, eu quero um sinal. E a palavra de Deus, ela mostra que Jesus, ele responde para aqueles homens,
Qual é a resposta de Cristo? Versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Por que o sinal do profeta Jonas? Porque Jesus Cristo ele toca neste assunto. Um homem que tinha vivido centenas de anos antes de Cristo, muitos anos antes do Senhor vir à terra, que pregou numa cidade, é o registro que tem de Jonas, que ele pregou numa cidade ali, em que muitos se converteram. Jesus ele diz: olha, outro sinal não se lhe dará, a não ser o do profeta Jonas. Mas que sinal é esse? Versículo de número 40 diz: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. No seio da terra. Só que você sabe que todas as vezes em que a pessoa, muitas vezes ela paga um preço por algo, ela investe algo, ela busca algo, ela se dedica a algo, ela realmente paga um preço, ela recebe algo de volta. Jonas, ele pagou um preço, e esse preço o levou à barriga de um grande peixe. Qual foi o preço que Jonas ele pagou? O preço da desobediência. Ele foi desobediente a Deus, e aquela desobediência de Jonas o levou aonde? Ao fundo do mar. Pode-se dizer de uma maneira ilustrativa, ao fundo do poço. E ele pagou literalmente, porque ele comprou uma passagem para longe. Então ele pagou um alto preço, o preço da desobediência. Mas pastor, Jesus também? Não. Jesus, pelo contrário, ele pagou o preço da obediência a Deus. Jesus ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, que levou à sepultura, e lá ele permaneceu 3 dias. Mas Jesus ele pagando o preço pela obediência, e Jonas ali pela desobediência, tiveram um resultado que Deus ele esperava. Eu quero que você veja versículo de número 41, que diz o seguinte, verso 41: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Qual é o propósito? Tanto dos 3 dias que Jonas passou ali na barriga do grande peixe, como também o propósito de Jesus passar 3 dias no seio da terra, a pregação da palavra. Os dois vieram pregar a palavra, tanto o profeta Jonas como Jesus Cristo, o grande profeta, que foi anunciado por Moisés ali em Deuteronômio capítulo 18, que Deus levantaria um grande profeta e todos teriam que ouvir a sua palavra. Então a palavra de Deus ela nos ensina que Jesus, sendo este grande profeta, disse: olha, Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram, e muitos vão se levantar no dia do juízo. Mas Jesus Cristo disse para todo mundo, ele dizendo: eis aqui. Jesus estava dizendo: eis aqui quem é maior do que Jonas. Mas por que Jesus declarou essas palavras? Você vai entender depois. Mas eu quero que você veja o porquê que Deus ordenou que Jonas fosse pregar até numa cidade, por nome de Nínive. Cidade esta que era capital na época do rei da Síria. Era um povo cruel, em que colocava e tocava o pavor em todas as nações ao redor. Eles tinham medo dos ninivitas, tinham medo do exército dos ninivitas, porque sabiam que eram homens cruéis, sanguinários, pessoas sem coração. Eu quero que você acompanhe uma parte do relato de como que era a cidade de Nínive. E eu vou te falar uma coisa. Esse relato que nós vamos ver agora, isso aconteceu depois, olha só, aconteceu depois do arrependimento.
anos depois, mais de 100 anos depois da pregação de Jonas. Pastor, o que nós vamos acompanhar é algo sério e muito. Se nós vamos acompanhar depois da pregação de Jonas, imagine como era este povo antes da ministração da palavra de Deus. Você vê que hoje há pessoas sanguinárias terríveis, que praticam coisas abomináveis, que essas pessoas, por opinião de muitos, mereciam somente uma condenação. Qual seria esta? A morte. Naquela época também as nações vizinhas tinham medo, e Nínive, a Assíria, constantemente estava ameaçando o povo de Israel. E Deus não queria destruí-los, mas Deus queria mostrar a sua bondade. Então ele pega um profeta e manda lá. Só que eu quero que você veja como que um profeta que pregou depois de Jonas, ele descreve, como que ele descreve os ninivitas, como que ele descreve a cidade de Nínive, o povo de Nínive. Então eu quero que você marque aí onde você está, coloque um marcador de páginas, coloque aí, dobre uma página, faça isso, e volte comigo no livro, no Antigo Testamento, no livro do profeta Naum, no capítulo de número 3, Naum, ele vai pregar mais de 100 anos depois da pregação de Jonas. Então aquele povo antes tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Eles tiveram ali a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor. E eu quero que você veja algo maravilhoso. São as palavras do profeta amando de Deus. Deus, ele levanta um homem, porque este povo, em uma vez passada, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, praticaram boas obras, Deus não destruiu a cidade, mas depois de muitos anos, o povo volta a pecar. E quando o povo volta a pecar, olha só o que Deus ele fala do pecado deste povo. Livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo de número 1, está escrito assim: ai da cidade ensanguentada. Olha a primeira coisa que Deus ele fala através do profeta. Ai, olha para essa cidade, como que ela é descrita? Cidade ensanguentada. Se já está dizendo que esta cidade era ensanguentada, o que você via nas ruas dessa cidade? Sangue. Uma cidade malvada, de um povo cruel, manchada, as mãos de sangue. É a primeira coisa que a palavra de Deus ela diz aqui: ai da cidade ensanguentada. Continuando ele diz: ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela quem? O roubo. Então a primeira coisa, ai da cidade ensanguentada, cheia de mentiras, não se aparta dela o roubo. Quando fala em mentira, quando fala em roubo, quem é que vem na sua mente, na sua memória? Quem é? Que lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 10, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então você vê que depois da pregação de Jonas, a palavra de Deus já não atua mais no coração daquele povo. Aquelas pessoas já não têm mais o amor que eles tiveram antes. Então a palavra de Deus está mostrando que havia o roubo naquela cidade, havia sangue naquela cidade, a mentira predominava naquela cidade. É o que está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, que Satanás, o diabo, é o pai de quem? Da mentira. Então o diabo ele já estava atuando naquele lugar como ele gosta. Aí você vê o que o próprio Senhor Jesus também fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, um pouquinho antes de onde nós lemos, que quando uma pessoa ela é liberta, quando uma pessoa é abençoada por Deus, ela é tirado todo o mal da vida dela, ela fica limpa, a casa fica varrida e adornada.
Mas se a pessoa ela não preencher a vida dela com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, aquele mal, o espírito maligno, ele sai, anda por lugares áridos, e depois ele volta. E se a casa estiver vazia, o que a palavra de Deus, o que o próprio Jesus nos ensina? Quando a casa está vazia, que aquele espírito volta e ele vê vazia, ele se aposta de novo. E ele vem sozinho, sim ou não? Não. E a palavra de Deus fala que o estado, o segundo estado, é pior do que o primeiro. Porque ele vem e traz consigo mais 7. Então você vê como que era aquela cidade, como que era o povo daquela cidade, quem dominava lá naquele lugar. Quem dominava? Eu quero que você veja, versículo de número 2 diz assim: estrépito de açoite há. Você sabe o que é o estrépito de açoite? Alguém já ouviu um chicote estalar nas costas de alguém? Irmão Zé Roberto aqui, eu ia já falar, irmão Zé Roberto aqui como vaqueiro, como boieiro, como cuidador, gerente de fazenda, já chicoteou muito animais, mas é um estalo que dá medo, é ou não é? Um dia eu estava conversando com o Saulo, ele estava dizendo que tinha um tio, que também tinha um chicote, e acho que até o chicote tinha um nome, né, do chicote, eu não me engano se ele estava falando, e ele pegava aquele chicote de couro, e dava umas estaladas ali, que até doía no coração. Já pensou aquilo nas costas de alguém? Então, o que é um estrépito? Esse estalo, versículo de número 2 diz assim: estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. Isso ele mostra a velocidade, e quão terrível são aquelas pessoas quando saem para a matança. Eles saem fazendo barulho, eles saem cantando mesmo, se alegrando com a morte e a destruição de outras pessoas. Continue, versículo de número 3 diz assim: o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim, os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Ou seja, quando eles saem para fazer um estrago. É um povo que mente, porque domina a mentira ali, é um povo que rouba, é um povo que saqueia, é um povo que parece ave de rapina. Você sabe como é que é o ataque da ave de rapina? Ela fica em cima, olhando para a presa embaixo, e ela fica olhando, de repente ela desce no voo, e quando ela desce no voo rasante, ela cata a presa. Então assim era este povo que gostava de fazer emboscadas, assim era este povo que gostava de matar, de destruir, de ver os corpos no chão, e Deus estava como? De olho. Deus estava de olho. Versículo de número 4 diz o seguinte, versículo 4: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra de quem? Das feitiçarias. Se já não bastasse a mentira, o roubo, a matança, o ataque traiçoeiro, os mortos, eles praticavam ainda o que mais? Feitiçarias. Eram pessoas que faziam grandes feitiçarias, não eram poucas, matavam, destruíam, tudo pelo prazer da morte, de ver a destruição. Então imagine o que esse povo tinha no coração. Olha só, versículo 4: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Deus fala o seguinte, versículo 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Aí eu te pergunto, que diz o profeta Isaías, que fala algo maravilhoso?
agindo Deus, quem impedirá? E quem que diz agora, eu estou contra ti? É Deus. Eu te pergunto, alguém pode ir contra Deus? Alguma palavra de Deus já caiu por terra? Não. Deus, ele vê tudo aquilo que aquela nação está fazendo, isso depois de ser prego a palavra de Deus, de ser pregada lá. Versículo 5 diz, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Só para você ter uma ideia, por volta do ano 612 a.C., reuniram-se 3 exércitos, e dos 3, estavam ali o exército de Babilônia, e o exército dos Medos, que eram grandes exércitos naquela época. Eles fizeram ali aliança entre si, mas eles imaginavam que a batalha era deles, mas era algo que Deus estava fazendo. Levantou esses exércitos, cercaram ali Nínive e a destruíram. Por quê? Deus, ele deu o tempo. Deus, ele permitiu que eles conhecessem ali a palavra através do profeta Jonas. Jonas, ele não quis ir pregar. Isso aqui que você está vendo é depois da pregação de Jonas, que o povo voltou a fazer o que eles faziam antes da pregação de Jonas. Só que para Jonas, ele não queria ir lá. Para Jonas ir lá, ele teve que pagar o preço. Qual foi o preço da desobediência? Eu não vou para lá, eu não vou pregar, eu quero ver aquele povo morrer. E Jonas, ele não quer ir. Mas essa cidade era uma cidade terrível. Não tão somente a cidade, mas era um povo muito cruel. Era um povo abominável. Eu quero que você volte aí algumas páginas antes de onde você está. Você vai encontrar o livro do profeta Miqueias, só que antes do profeta Miqueias está o livro do profeta Jonas. Eu quero que você veja no capítulo de número 1, olha só, livro do profeta Jonas, é um pouquinho antes, não depois, tá? Mas volta, livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, está escrito o seguinte, acompanhe a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meu amado, antes daqui, tem mais 2 passagens que a palavra de Deus, ela mostra que a malícia do povo subiu até ele. Uma delas é Sodoma e Gomorra, quando Deus, ele desce, ele e mais 2 anjos conversam com Abraão, e Deus, ele revela a Abraão qual o motivo dele estar na terra. Ele desceu e tocou na terra. Então, a palavra de Deus, ela mostra que Deus, ele diz, olha, a malícia, o clamor, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até ele. A palavra de Deus mostra que, da mesma forma aqui, ele fala para Jonas, versículo de número 2, levanta-te, capítulo 1, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então imagine como estava esse povo. Se você viu lá dizendo que era uma cidade sanguinária, uma cidade que era manchada pelo sangue, uma cidade que era manchada pela mentira, pelo roubo, uma cidade que era manchada pela feitiçaria, uma cidade totalmente tenebrosa. Eram o povo que fazia aquilo ali. Versículo de número 3, quero que você leia. Jonas capítulo de número 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você quer ver um detalhe curioso? Jonas era para ir para onde? Para Nínive. E ele vai para o sentido oposto. Você sabe quantos quilômetros ficava Tarsis do povo de Israel, do estado de Israel naquela época? 4.000 quilômetros.
Aí eu te pergunto, é perto ou é longe? Jonas queria ir para longe. 4.000 quilômetros de distância. Longe! E não era... Jonas falou, usa outro, mas eu não. Eu não quero. Eu não quero. E ele vai para longe. Só que quando ele entra no navio, que o navio sai do porto e anda por alguns quilômetros, o que acontece? Versículo de número 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Você vê uma coisa maravilhosa, que você pode comparar isso aqui. Às vezes a pessoa, você pode pegar as duas passagens, tanto aqui como também lá no Evangelho de Mateus, e mostrar uma coisa interessante. Quando os discípulos de Jesus obedeceram uma ordem de Jesus, ele disse, olha, vão para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos em obediência ali, eles entram no barquinho, eles vão remando, daqui a pouco se levanta uma grande tempestade, e aquela tempestade quer virar o barco, quer encher o barco. Só que aí os discípulos estão com medo, Jesus chega até eles, e faz o quê? O mar se acalma, vem a bonança, é ou não é? E outra vez Jesus estava deitado ali, no próprio barco, e também o mar se acalma. Aí eu te pergunto uma coisa, e quando a pessoa está no mar, vamos dizer assim, na revolta ali, e ela está em desobediência contra Deus, quem vai acalmar a tempestade? Quem vai acalmar o mar na vida desta pessoa? Quem? Aí você pode ver, Jonas estava ali dentro, Deus ordena que o mar fique bravo, e todos ficam com medo, e depois de perguntarem quem é, por que estamos assim, Jonas levanta a mão e diz, não, está assim por causa de mim, porque eu sou desobediente. Ele pagou esse preço. E aí o que acontece? Capítulo de número 1 ainda, versículo de número 15, olha só, capítulo 1, versículo 15 diz assim, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Primeira coisa, Jonas falou porque eles tinham que se arrepender dos pecados, que eles teriam que seguir a Deus naquele momento? Não. Jonas só disse, isso está acontecendo, porque eu sou servo de um Deus poderoso, e neste momento eu estou desobedecendo a Ele. Olha que coisa. Aqueles homens pegaram Jonas e lançaram no mar, porque Jonas pediu, lança-me no mar e vai acabar tudo isso. E lançou. Quando lançou, o mar ficou calminho, as nuvens se dissiparam, veio o sol, bateu um medo no coração daqueles homens, e tremeram de medo. Se eles antes estavam tremendo com medo da tempestade, agora estavam tremendo com medo de Deus. Se ajoelharam e começaram a louvar ao Senhor, e reconheceram que o Senhor era Deus. Versículo de número 17 diz assim, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então foi desse momento que Jesus ele falou. Ele disse, olha, assim como Jonas, o sinal de Jonas foi 3 dias e 3 noites. Jonas ficou ali na barriga do grande peixe. Haverá também um sinal nesta terra. Qual era o propósito de Deus? O que Jonas queria que Deus ele fizesse? Pregasse a palavra de Deus. Pregasse a palavra de Deus. E pregasse a palavra para aqueles que mais necessitavam. Pessoas que estavam contaminadas pelo pecado. Pessoas que estavam ali cheias de ira, de revolta. Pessoas que estavam ali praticando o mal. E a palavra de Deus mostra que Deus ele queria que aquele povo se convertesse, que aquele povo fosse abençoado. E talvez você esteja pensando agora, meu Deus, eu conheço tantas pessoas que praticam a malignidade, que fazem coisas ruins. Será que Deus também quer que essas pessoas se convertam? Pois é, meu amado. Deus ele também quer, pode ter certeza. E a palavra será pregada para estas pessoas. E o que a palavra de Deus ela mostra aqui? Que
Deus queria a salvação. Depois disso aqui, Jonas ele prega, todos os moradores da cidade de Nínive se convertem ao Senhor, e durante longos anos, eles ficam buscando a Deus. Cessa todo aquele mal que nós vimos sobre Nínive. O povo agora continua, lógico, guardando os seus territórios, fazendo guerras, mas não como era antes. Só que passam-se anos e anos e anos, e o povo volta a praticar o pecado. E quando volta a praticar o pecado, Deus ele levanta Naum e diz: olha, chega, chega. Mas o que Jesus Cristo ele cita não é a parte de Naum. Jesus Cristo ele cita essa parte, que mostra que o povo que ouviu a pregação de Jonas, esse povo foi abençoado. E aí eu quero que você volte lá para o Evangelho de Mateus, aonde nós estávamos, em nome de Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, em nome de Jesus, versículo de número 41, que diz o seguinte: e os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas. Então Jesus ele fala: eis aqui quem é mais. E por que que Jesus Cristo ele falou isso? Eu quero que você veja 3 coisas interessantes aqui na palavra de Deus. Jesus ele diz: olha, só existe um sinal. O sinal é o do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias, eu também vou ficar. Só que eu quero que você veja algo interessante no que a palavra de Deus ela nos mostra. Versículo de número, olha só, versículo de número 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas ele foi pregar para pessoas sanguinárias, para homens cruéis, e eles se converteram. Só que Jesus Cristo ele cita aqui 3 vezes, nós vamos acompanhar apenas 3 vezes, um sinal do que iria acontecer com o próprio Jesus. Este sinal se cumprindo, iria se cumprir a palavra de Deus. Jesus Cristo ele veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para salvar o povo. Jesus Cristo ele veio para salvar todo mundo. Mas ele queria que se cumprisse um sinal. E eu quero que você veja, quando Jesus ele fala da sua morte, Evangelho de Mateus, quando Jesus ele fala que ele, primeira coisa, seria entregue. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, olha só, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, você vai ver o primeiro sinal de que Jesus Cristo, ele dá a entender o que ele vai fazer e como vai acontecer. Versículo de número 21, Mateus 16, 21 diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jonas ficou 3 dias, é ou não é? Jesus disse: o mesmo sinal que aconteceu com ele vai acontecer comigo. É o sinal do profeta. Só que olha só, Jonas foi pregar para os ninivitas. Jesus também foi pregar para este povo aqui. Que povo é esse? Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Então, havia um povo cruel também na época de Jesus, um povo religioso, que não aceitava o que Jesus ele fazia. Quem eram? Os sacerdotes, os escribas, que muitas vezes ficavam enraivecidos com a pregação de Jesus, com os sinais que Jesus fazia,
E Jesus Cristo disse: olha, esses sacerdotes, esses escribas, são aqueles que eu vou ser lançado nas mãos dele. Eles vão me pegar, eles vão me matar, e eu vou ficar 3 dias, e depois eu vou ressuscitar. Olha só que coisa. E aí eu quero que você veja, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, mesmo evangelho de Mateus, capítulo de número 26, aqui nós iremos ver, no capítulo de número 26, o que a palavra de Deus ela mostra, quando Jesus, ele foi preso, quando Jesus ele foi aprisionado, para onde foi o primeiro lugar que Jesus ele foi levado? Para onde? Mateus capítulo 26, versículo de número 57. Mateus 6, 57 diz assim: e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Jesus ele diz: eu vou ser preso. Quem é que vai prender Jesus? Os sacerdotes e quem mais? Os escribas. E aí ele diz aqui, versículo 57, e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Anciãos, olha só, anciãos, sacerdotes e escribas. Jesus ele diz: esse é o sinal. Esse é o sinal. Alguém tem alguma dúvida? E esses escribas foram mesmo que cutucaram Jesus, dizendo: mestre, nos dá um sinal. Ele diz: o sinal é que hoje vocês estão aqui, admirando aqui do que eu faço, pedindo um sinal, mas amanhã vocês vão me condenar, e vão me lançar na terra, e eu vou ficar lá 3 dias. E a palavra de Deus mostra que isto aconteceu, quando Jesus foi preso, que ele foi traído por Judas. Para onde que ele foi levado? Para a mão dos sacerdotes, para a mão dos escribas e para a mão dos anciãos. Foi levado para lá por quê? Era um sinal que teria que acontecer. Pastor, tem mais ainda? Eu quero que você veja, em nome do Senhor Jesus. Quero que você veja por quê? Porque a palavra de Deus ela mostra isso. Evangelho de Lucas, olha só. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas fica depois de Mateus, Marcos. Quero que você veja, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos encontrar 3 sinais aqui que o Senhor Jesus ele falou. Olha, é o sinal do profeta Jonas, 3 dias. Mas vocês vão ver que serão 3 tipos de pessoas diferentes. Lá na cidade de Nínive, haviam pessoas mentirosas, pessoas sanguinárias, pessoas feiticeiras, pessoas que matavam por qualquer coisa. Jesus ele está dizendo, não é tão diferente dos dias de hoje não. Não é. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 22, em diante diz assim: e disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Dia-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vedes nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem em que dia? No seu quê? Dia. O que a palavra de Deus ela nos mostra? Algo maravilhoso. Qual era aquele dia? Meu amado, o relâmpago ele brilha e ele faz o quê? Se apaga. É ou não é? Ele se apaga. Quando que isso ia acontecer do relâmpago se apagar? Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando? Quando ele fosse entregue a outro tipo de pessoas. Volte lá comigo o Evangelho de Mateus. Volte lá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17 também, eu quero que você veja. Capítulo de número 17, e eu quero que você acompanhe aqui a palavra de Deus, em nome de Jesus, para que você veja a segunda
se cumprindo. Quem é a segunda? Quem? O segundo sinal. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 22, diz assim: ora, presta atenção, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos de quem? Dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Quem se entristeceram? Os discípulos. Os discípulos. Jesus, ele veio: eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem não andarão em trevas. Eu sou como um relâmpago, vou iluminar. E o relâmpago ilumina, sim ou não? Só que aquele brilho, por um pouco de tempo, ele vai ser apagado. Por que vai ser apagado aquele brilho? Porque ele vai ser colocado nas mãos dos homens. Meu amado, o homem consegue construir alguma coisa sem destruir outra? É difícil, é ou não é? E ele vai ser colocado nas mãos de quem? Versículo de número 22. Olha só. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Matá-lo-ão por quê? Porque eles têm ódio, porque eles têm raiva. E Jesus, ele diz: vai ser entregue nas mãos dos homens. Aí eu quero que você vá em Lucas de novo, só que agora capítulo de número 22, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, para que você veja que homens foram esses. Primeiro, dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Segundo, agora, Lucas capítulo 22, versículo de número 63. Lucas 22, 63 diz assim: e os homens que tinham Jesus faziam o quê? Zombavam dele, fazendo o quê? Ferindo. Olha só, essa é a primeira coisa. Ferindo. Aqueles homens zombavam, aqueles homens batiam. Que tipo de homens eles eram? Sanguinários. Versículo de número 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. E vendando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é o que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra eles, blasfemando. O povo de Nínive praticava feitiçaria, sim ou não? Sim, blasfemava de Deus. Mas Deus, ele queria ali salvar aquele povo. E você vê que mesmo Jesus apanhando ali, mesmo Jesus ali, porque ele disse ser entregue nas mãos dos homens, e o que os homens vão fazer? Batiam nele, zombavam dele, cuspiram no rosto dele, foi ou não foi? Chicotearam ele, não havia o estrépito lá do chicote lá? Chicotearam Jesus, bateram nele. Essa é uma outra profecia que a palavra de Deus mostra estava se cumprindo. Foi entregue nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas. Primeira. Segunda, foi entregue nas mãos de quem? Dos homens. O primeiro conselho queria somente condená-lo. O segundo, que era nas mãos dos homens, queria humilhá-lo. E fizeram isso. E eu quero que você veja o terceiro, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Volta lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Em nome de Cristo Jesus. Versículo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. E eu quero que você veja quem são o terceiro grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas que vai ali pegar Jesus. Mateus 20, versículo 17 diz assim: e, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e aos escribas, e condená-los-ão à morte. Isso nós vimos. Versículo 19 diz assim: e o entregarão a quem? Aos gentios,
para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele vai ser escarnecido, era o que o povo fazia. Ele vai ser açoitado, o povo também fazia isso, sim ou não? E Deus teve misericórdia. Aí você vê que toda aquela crueldade que os moradores de Nínive faziam com outros povos, fizeram com Jesus Cristo. E não foi o povo de Nínive, foram os próprios judeus. Essa palavra aqui, gentil, mostra que naquela época em Jerusalém, como Jerusalém ela era dominada por Roma, os judeus consideram que gentios eram todas as pessoas que eram de fora da nação de Israel. E eram conhecidos também como nações pagãs. E naquela época lá em Israel, principalmente lá em Jerusalém, sob o domínio romano, havia muitas pessoas de fora, muitos gentios, em que olhavam para Jesus e escarneciam dele, zombavam dele. Mas o que essas pessoas falavam? O que essas pessoas zombavam? Eu quero que você veja, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, eu quero que você vá até lá, mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, e eu quero que você veja o que essas pessoas, é o terceiro grupo de pessoas, não pediram sinal, e ele falou o sinal dos 3 dias de Jonas. Então nós estamos vendo com 3 tipos de pessoas diferentes que levaram Jesus até a sepultura e enterraram ali, e ele ficou 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 27 também, diz assim: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve ao rei dos judeus. O que eles estavam fazendo? Escarnecendo de Jesus, zombando do Senhor, zombando. Mas eles estavam diante do Rei dos Reis, não era somente do Rei dos judeus, não, como eles diziam aqui, eles estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Versículo de número 30 diz assim: e cuspindo nele, imagine só, Jesus com todo o poder que tinha, com toda a autoridade que tinha. Nós vimos aqui essa semana uma pregação, e até o presbítero Adevaldo que pregou, estava falando sobre o pecado que Davi ele cometeu, e cometendo aquele pecado, Deus ele puniu Israel, mandou um anjo só que puxou a espada. Quando o anjo puxou a espada, 70 mil homens já caíram mortos no chão. Pedro, quando foram prender Jesus, disse: Senhor, quer que nós defendamos a ti? Jesus ele disse: guarda a tua espada, Pedro, porque eu poderia orar agora a meu Pai, e ele me mandar mais de 10 legiões de anjos. Se um anjo só puxando uma espada caíram 70 mil mortos, imagine 10 legiões, que suponhamos teriam 2.000 anjos em cada uma delas. O que sobraria da terra? Nada. Mas para que se cumprisse a palavra, para se cumprir aquilo que Jesus ele disse: olha, vai se cumprir. Chegaram até Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele, pegaram uma cana, colocaram na mão dele e também bateram na cabeça dele, e ainda se ajoelhavam diante de Jesus: salve ao rei dos judeus. Sendo isso pouco, se levantaram e fizeram o quê? Cuspiram nele. Meu amado, se já é difícil para uma mulher aceitar uma cuspida na cara, imagine para um homem. Imagine isso. Aí você vê o que Jesus passou.
O que Jesus ele sofreu, ele disse, vai se cumprir. Vai se cumprir. Versículo de número 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser o quê? Crucificado. Depois da crucificação, levaram ele para onde? Para a sepultura. E ele disse, serão apenas 3 dias. E vai acontecer o sinal do profeta Jonas. Meu amado, imagine essas coisas. O que a palavra de Deus ela nos mostra aqui. O que a palavra do Senhor ela nos ensina. O que muitas pessoas estão esperando acontecer. O juízo final, para não ter mais tempo de se arrependerem dos pecados. Porque todos os sinais foram mostrados por Deus, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Aqueles homens estavam dizendo, salve o rei dos judeus, zombando dele. Mas a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo escreve, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, dizendo, todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores aqui nesta terra. Não existe outro. O próprio Jesus Cristo, ele disse, olha, Jonas pregou para Nínive, e muitos vão se arrepender, e um dia vão se levantar no juízo final e condenar muitas pessoas. Era um povo cruel, era um povo sanguinário, mas quando Jesus ele veio, toda aquela revolta que o pessoal fazia lá em Nínive, fizeram com o próprio Senhor Jesus. Fizeram com o próprio Jesus, zombaram, escarneceram dele, e não se arrependeram. Olha só que coisa. Mas Jesus ele prometeu uma coisa, serão apenas quantos dias? 3 dias. 3 dias. Evangelho de Lucas, para terminarmos, vamos lá, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu quero que você veja, que depois desse sofrimento, em que a palavra de Deus ela mostra, depois de tudo isto que aconteceu, versículo de número 1 está escrito o seguinte, Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 1, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Aqueles anjos que estavam ali. Jesus ele disse para Pedro, Pedro, não faz nada não, Pedro, se eu quisesse eu oraria a Deus, Deus mandaria os anjos aqui, mas aqueles anjos eles foram lá para abrir o sepulcro de Cristo, não foi para matar, para destruir ninguém. E o versículo de número 6 diz assim, não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, olha só, os anjos agora estavam falando para aquelas mulheres, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue, e ele fala mais uma vez, nas mãos dos homens pecadores, e seja o quê? Crucificado, e ao terceiro dia, ressuscite. Os anjos aqui, eles resumem a palavra, tudo aquilo que nós havíamos visto, sobre o povo de Nínive, apesar do povo fazer tanta coisa ruim, eles se resumem em quê? Em pecadores. Apesar daqueles escribas, dos fariseus, apesar, vamos lá, dos anciãos daquela época, apesar de todas aquelas pessoas fazerem tudo isso, só tem uma palavra para defini-los, qual que é? Pecadores. Todos cometiam pecados. E Salomão,
quando ele estava orando lá para inaugurar o primeiro templo, ele disse: Deus, olha, todos nós pecamos, porque não há homem que não peque aqui nesta terra. Se nascemos nessa terra, somos pecadores. Meu amado, e se somos pecadores, nós dependemos do quê? E de quem? Para sermos salvos, para sermos perdoados, dependemos do perdão de Deus. Antes, Jonas foi lá e pregou, muitos foram salvos, mas hoje, a salvação vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daquele que disse: vai acontecer exatamente como eu estou dizendo. E os anjos agora estão testificando: olha, ele não falou para vocês? Meu amado, mas imagine a quantidade de pessoas que naquele dia, no grande dia do juízo, estarão dizendo para Deus: ah, Deus, por que o Senhor não falou que Jesus Cristo salvava lá na terra? Por que o Senhor não me falou que o sangue de Jesus era quem me purificava de todo o mal? E Deus, ele vai mostrar: mas você sabia disso e não se arrependeu porque não quis. Jesus, ele conta a parábola do rico e de Lázaro, quando o rico está lá queimando no inferno, em que ele pede: olha, pai Abraão, manda alguém lá na casa de meu pai pregar para os meus irmãos. E Jesus fala, dizendo que Abraão responde: meu amado, se eles estão lá e os profetas estão pregando, e não se arrependem, não vai ser um morto que voltando à vida vai convencê-los ele sobre o perdão e arrependimento. Tem que crer pela fé, como nós vimos no início. Pela fé, meu amado. E nós estamos aqui para cumprir a nossa fé. Nós estamos aqui verdadeiramente para viver segundo a nossa fé. Crê no poder de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que cura, que sara e que liberta as nossas vidas. Ele disse: serão apenas 3 dias. E realmente aconteceu. E o anjo falou, e eu vou ler mais uma vez, versículo de número 7, que diz o seguinte: isso são palavras do anjo, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Eu quero que essas palavras fiquem guardadas no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que elas fiquem guardadas na tua vida, que existiu e existe um Salvador para cada um de nós. Ele disse que aconteceria um sinal, e este sinal aconteceu. Foi notório para todo mundo. O que Deus, ele quer que nós venhamos fazer hoje? Apenas acreditar no sacrifício de Cristo, e a nossa vida será abençoada, em nome de Jesus. Eu pergunto a você: você acredita em Jesus? Você acredita no sacrifício de Jesus? Você acredita na salvação através de Jesus Cristo? Então se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo neste lugar. Aleluia! Engrandecido, louvado seja o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos neste momento, feche os teus olhos. Deus de maravilhas, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu sei, meu Deus, que Tu és digno de toda honra, digno de todo louvor e de toda adoração. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, abençoe com o Seu poder cada vida, cada pessoa, Senhor, que aqui está, e cada pessoa, meu Deus, que neste momento ora conosco. Deus único, Deus de maravilhas, Deus único, Deus de grande amor e Deus de grande poder. Manifesta, Senhor, a sua glória, manifesta, meu Deus, a sua graça, e alcança, Senhor, cada vida, cada pessoa, meu Deus, para que sejam curadas, libertas de todo o mal. Deus único, Deus verdadeiro, Deus único, Deus de grande amor, visita, Senhor, de uma maneira poderosa, visita, Senhor, de uma maneira grandiosa. Nós sabemos que Jesus Cristo cura, nós sabemos que Jesus Cristo liberta, nós sabemos que Jesus Cristo salva, Senhor, através do sangue derramado, através, meu Deus, daquilo que Ele fez. Então neste momento, entra em cada casa, entra em cada lar, entra em cada vida, entra no coração de cada pessoa, Deus Todo-Poderoso, porque nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e a Tua palavra foi pregada, foi ministrada, foi ensinada. Então
então, Senhor, opera, para que seja esta semente poderosa no coração, na alma, na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, e comece a frutificar, e comece, meu Deus, a abençoar, e comece, meu Deus, a transformar cada vida, e a vida de cada pessoa. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu braço forte esteja estendido, que a tua mão esteja aberta, para alcançar, Senhor, como nós vimos na tua palavra, para alcançar crianças, velhos, adultos, idosos, para alcançar pecadores, para salvá-los da condenação deste mundo, mas para abençoá-los poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Opera com o seu poder, opera, meu Deus, com sua graça, opera, meu Deus, com o seu amor, de uma maneira gloriosa, graciosa e poderosa, em nome de Jesus. Aleluia.